Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, senhores, nós aqui estamos para celebrar a festa do Santo Anjo da Guarda deste país e também 200 anos da nossa independência, de certo modo independência, pelo menos como colônia de Portugal, mas um pouco menos 200 anos de escravidão, de maçonaria e tantas estupidezes que assolam o nosso país, principalmente falando de um país no estado de hoje como uma república. Mas apesar de muitos pesares, vamos ver aí sobre nosso dever, olhando a virtude da justiça, até cairmos dentro da piedade, que é a virtude que faz com que tratemos bem a pátria, e bons ou ruins, mas pelo sua paternidade, maternidade, e no caso do país que se equipara a um pai, por isso chama pátria, nós devemos amá-lo, sim, esta é uma exigência de Deus nosso Senhor. Então, antes de começarmos a entender o patriotismo como uma virtude, vamos primeiro olhar para a virtude mais ampla da piedade. E antes que possamos entender a piedade, temos que entender a virtude cardeal mais ampla da justiça, para que possamos entender o que é a piedade no sentido pátrio. A justiça é uma virtude que regula toda a ordem social, porque sem a virtude da justiça nós não conseguimos o bem. Mas o bem aqui não é o dinheiro, não é a prosperidade, não é a saúde pública, não é isso. É o bem comum, que não anula essas coisas, pelo contrário, as aperfeiçoa, mas as direciona ao bem comum da sociedade civil, como da sociedade sobrenatural que é a igreja, que é o mesmo bem, é o bem comum que nós chamamos, em outras palavras, Deus. Então, sem a virtude da justiça, é impossível chegar a Deus. Na sociedade, falando como católicos. E na sociedade civil é impossível que as coisas funcionem sem a virtude da justiça. Isso nós assistimos, hein? No tempo eleitoral que nos toca viver, é simples. Sem a justiça é impossível ter um candidato digno desse nome. A começar que candidato vem da palavra cândida, branco, limpo, de bons costumes. E 99% do que se oferecem são enegrecidos de mazelas. Pois então, da virtude da justiça, brota a virtude da piedade. Sobre o guarda-chuva, por assim dizer, baixo a sombra da justiça, a piedade. Aqui temos que fazer uma distinção para não confundir o dom de piedade, que é do Divino Espírito Santo, com a virtude de piedade, que é a virtude que brota da virtude cardeal da justiça. A virtude da piedade trabalha justamente com este dom. São Tomás de Aquino se refere à definição de piedade do estadista romano Túlio. A piedade nos leva a prestar serviço e culto aos que nos estão unidos pelo sangue e aos amigos da pátria. E a definição encerra com propriedade, leva a prestar serviço e culto. Falando do país, por isso o serviço militar não é um horror e um pavor dos terrores mais aterrorizantes. Não pode ser, porque para um brasileiro devia ser honroso prestar um serviço militar por um tempo para sempre para o seu país. Porque quando vier a guerra, quem nos defenderá não será nada mais, nada menos que as forças que devemos ter para nos defender, junto com a de Deus e a que brota dos homens como serviço militar. Pois então, e o culto? Aí vem a piedade. O culto à pátria não é que a pátria deve ser idolatrada e o salve-salve, isso sobra no hino maçônico que cantamos essa república. A pátria deve ser amada, é diferente. Idolatria é pecado. E aqui a idolatria em nível de pátria se chama nacionalismo. Por isso uma coisa é ser patriota, isso é virtuoso.
E outra coisa é ser nacionalista. E isso é vicioso, maligno e estúpido, porque o nacionalismo faz ter um olhar com cabrestos a exacerbar os bens que a pátria tem e a esquecer os males que ela tem ou teve. Então, uma visão estúpida, insensata. Entre nós pecamos por falta dessa estupidez, que não é pecado. O brasileiro, por princípio, não é nacionalista. Mas por um pecado, sim, porque toca a virtude da piedade, o brasileiro tem as suas exceções, mas eu falo a maioria, não tem patriotismo. Isso é um pecado contra o 4º mandamento da lei de Deus. Nos povos que nos toca como vizinhos, tem o povo argentino, que tive a dita de viver 9 anos entre eles. Eles têm as duas coisas. O nacionalismo estúpido, principalmente falando de futebol, ridículo, porque a pátria não se mede por um esporte, seria muita vileza, e assim é. E depois tem o patriotismo sadio, que é belo de ver. Para nós é agressivo, porque nós vivemos num país que não tem nada de patriotismo, mas tem algum ato desse patriotismo entre eles, e diria até hábito de virtude. Mas no Brasil, isso foi anulado justamente com a República. Como a nossa República desse país foi estabelecida pela maçonaria, e o amor pátrio brasileiro está vinculado com a religião católica, por isso está vinculado ao império que foi destruído pela maçonaria. Destruir o patriotismo brasileiro equivale a tirar o seu catolicismo e o seu amor à pátria. Porque aqui está impregnado no bom e nobre sentido da palavra, da nossa religião, porque quem batizou o Brasil foi a igreja, quem coroou o imperador foi a Santa Igreja, e ao destruir este amor a esse regime católico ungido por Deus, pela Santa Igreja, se destruiu o amor do Brasil e à sua nação. Então nós perdemos tudo, perdemos o rei, perdemos a pátria e destruíram o altar, que um dia o rei foi ungido e o manteve enquanto tivemos o imperador. Então aqui no Brasil é satânico esta ausência de patriotismo. A piedade reconhece que Deus é fonte primária tanto da vida quanto do governo. Entramos no mundo pela família em uma sociedade que é governada, portanto sabemos que Deus sustenta a propagação do gênero humano e das autoridades legítimas que exigem nossa obediência. Hoje devemos fazer uns parênteses. As autoridades legítimas que estão por aí são duvidosas. E vou lhes dizer por quê. Eu não vou entrar nem na direita e nem na esquerda e nem vou ficar no meio. Vamos ficar acima de tudo isso. Nós vamos às urnas eleger um presidente, um monte de gente, uma renca. Qual o princípio do poder destes? A democracia. E o princípio democrático vigente é o quê? É o povo que dá poder para que eles nos rejam. Não é assim que funciona? Pois então, aos olhos de Deus não funciona assim e nunca funcionará. Porque, como está escrito, a autoridade vem de Deus. Por mim reinam os reis e por mim legislam os legisladores. A partir do momento que nós achamos que aquela gente nos representa, infelizmente eles representam o pior que o povo tem a dar. E nós vimos isso desde o momento que a República foi estabelecida até o momento em que Deus colocou um basta e devolveu o trono aos que devem governar. Mas é verdade que neste sistema temos classificações a serem feitas. Uns representam o mais diabólico que o ser humano pode ter dentro de si, movido pelo espírito das trevas. E o nome disso é esquerda. Lembre-se que no Evangelho, Nosso Senhor dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, ides para o fogo do inferno, preparado ao demônio e aos seus anjos. Não é isso que Deus disse aos da esquerda? Pois no sentido político diz o mesmo. Quando a esquerda se classificou de esquerda, não foi debalde, foi porque vieram do eco e ação daqueles que estarão nas chamas do inferno por todo sempre. É o eco do ódio a Deus, é o eco do ódio do bem comum, tanto natural como sobrenatural da sociedade. Então,
desde o momento que deram este poder à democracia moderna, que os governantes representem o povo, então a direita tem um lugar triunfante. Porque o povo sem Deus é mazela, é desgraça e é matéria apta para condenação eterna. E nós vemos isso de modo evidente, não só em Cuba, não só na Rússia, não só na China, mas vemos implantar-se no Chile atualmente, na Argentina aos últimos 20 anos pelo menos, Bolívia muito mais, e assim somente o Brasil. Creio que a Colômbia também está ficando vermelha, e o Brasil que se mantém verde e amarelo, até Deus dirá, em outubro se decide. Mas, senhores, nós que aqui estamos, nós que fomos batizados, os governantes não representam nós, representam Deus. Se um governante não representar Deus, ele não presta para nada, nada mesmo. Vai ser como sal sem sabor, que serve para ser pisado pelos homens. E é isso que nós vemos. Por exemplo, o senhor Lula, ele foi pisado pelos homens, e presidiário, esquerdista, um homem ignorante. Ter isso como representante de uma nação é sinal que nós estamos péssimos. E o pior é que gente batizada, talvez com água de esgoto, vai ser os que vão eleger essa gente. Por quê? Porque busca alguém que os represente. Por isso busca a pior escória. E nós, quando temos Deus que deve reluzir na autoridade, buscamos o melhor, mesmo que não nos agrade. Lhes digo que o presidente, o rei, não é candidato para o matrimônio com nenhum de nós, hein? Não precisa estar belo, formoso, robusto. Não é uma união matrimonial, é uma união de governo. Precisa ser sensato, temoroso a Deus, que tenha presente a lei natural, porque sem ela o ser humano não funciona, e tudo isso em vista do sobrenatural, porque a sociedade que não se direciona a Deus, ela se direciona à própria ruína e ao inferno. Então, devemos ter para com governantes legítimos um amor de respeito. E agora é verdade que quem vai contra isso? O princípio democrático que os governantes nos representam. Ninguém venera a sua própria imagem no espelho. Seria um pouco de narcisismo. E ao ver no espelho o pior que temos de nós, nossas deformidades, pois então, hoje as autoridades é nada mais que o povo posto diante do espelho, por isso se leva ao desprezo. Infelizmente é assim, mas a desordem atual não tira a ordem de Deus. Então apontemos não somente à direita, mas ao alto, que é realmente fazer com que estes que sejam postos resplandeçam em si o governo de Deus nosso Senhor. Aí descemos da piedade, esta honra e culto à pátria, e concretizado, em certo modo, ao respeito às autoridades legítimas, nós chegamos ao patriotismo. Se nos aprofundarmos na justiça e depois na piedade, veremos dois ramos principais: a nossa família, entendida como pequena sociedade, e nossos compatriotas e amigos de país, que também estão ligados a nós pelo vínculo do patriotismo. No entanto, se nos concentramos no segundo desses ramos, finalmente chegaremos à virtude do patriotismo. O poder do Estado é concedido por Deus, mas esse poder não permite ao Estado criar ou fazer cumprir leis e ordens que violem os direitos naturais de seus súditos. Se o Estado não infringe estas liberdades naturais, os cidadãos são obrigados a agir em obediência à autoridade legítima. Senhores, veem que toda honra tem que emanar do alto, porque ninguém venera o que procede da terra e muito menos do quinto dos infernos. Por isso o católico faz frente e deve fazer, e se for preciso, as armas contra a esquerda. Nós vemos o que? A Espanha na sua revolução, o México na sua revolução também, e antes de todas estas, os franceses com a Revolução Francesa, que também veio do quinto dos infernos. O que eles fizeram? É Cristo que é o nosso rei, vocês vêm implantar essas estupidezes, vamos resistir. Morreram todos, mas estão entronizados no reino dos céus. Nós não nos conformamos com o governo tirânico de Satanás.
porque não representa Deus de modo algum. Então, quando não procede das trevas e nem das paixões dos homens, vem do alto, e aí nós tributamos vassalagem própria do patriotismo. Se o Estado não infringe essas liberdades naturais, os cidadãos são obrigados a agir em obediência à autoridade legítima. Patriotismo, então, tem um toque de amor e estima justo pelo próprio país. Isto é exteriorizado pela demonstração de honra e respeito aos governantes do Estado, sejam eles quem forem, e aqui falo das legítimas autoridades, Se por uma desgraça, que Deus nos livre, nosso Senhor, de estes infelizes da esquerda tomarem poder, eles não merecem nossa honra, não, merecem exorcismos, e se tivesse homens valerosos que pegassem suas armas e defendessem o Brasil de tanta desgraça. Mas, falando de autoridades saudáveis, devemos respeitá-los. O respeito, digo, não é se eles são agradáveis, simpáticos, não. É se eles representam Deus, são dignos de respeito e pronto. Significa também o patriotismo aqui observar quais as leis do Estado que estão em harmonia com o ensino social católico, as doutrinas da religião e da moral, e assim sendo que não se opõe à verdade e à fé católica. Então, toda lei justa, nós obedecemos. Senhores, é próprio dos que dirigem gostar de violar as leis do trânsito? Bom, há um princípio de ordem, às vezes é uma estupidez, mas numa estupidez acontece outra, um acidente, aí um vai para o quinto do purgatório e outro para dos infernos, não há remédio, Para o purgatório sim, 3.000 anos depois sai, mas do inferno ninguém sai. Então, o amor à pátria faz respeitar o estabelecido, porque existe um princípio organizador. Então, isso está proibido, está proibido. Agora, esse proibido vai contra Deus, vai contra o Evangelho, vai contra a lei natural, então não tem força de lei. Não vai, se obedece. Simples. Isso também dos impostos, Sonegá-los, tudo tem um limite. Mas existem impostos justos. Paguem os impostos justos. O Estado pode pedir impostos. E não acredite na senhora que diz que haverá um só imposto. Não sejam ingênuos. Tá? Isso nunca vai acontecer. Não sejam lesados, pelo amor de Deus. Patriotismo significa disposição de dar a vida por seu país. Ninguém dá a vida por algo que odeia. Hoje nós vemos os brasileiros vazarem do país por causa de dinheiro. Nós devemos amar o Brasil na abundância, na miséria, na paz, na guerra, até que a morte nos separe dele. Deus nos plantou aqui. Não estou dizendo que os imigrantes, os que migram, tenham pecado. Às vezes tem razões sérias para isso. Mas se for por dinheiro, senhores, a miséria baterá a porta no estrangeiro e é pior passar fome no estrangeiro do que no nosso próprio país. Claro que isso precisamente, o dar a vida, se concretiza quando entendemos que a virtude da piedade, portanto, emanada da justiça, se refere a toda a família, amigos e os compatriotas aliados. Alguns pagam o maior preço morrendo a seu serviço, em guerras, outros entregam suas vidas por seu país dia após dia, no serviço normal do seu dever para com a família, seu trabalho e os demais que estão próximos de nós. Então, morrer pelo país não é só dar o sangue, isso é o extremo. Se nós lutarmos, e devemos lutar, para sermos santos, o Brasil recebe uma dose de força imensa. Se os senhores lutarem para essas crianças não virarem bandidos, não serem pecadores perdidos, que o diabo as encontre saudáveis para engoli-las, os senhores farão um bem imenso, muito maior do que tomar as forças pelo país e exterminar todos os seus inimigos. Porque, em definitiva, a esquerda e todas essas mazelas, inimigo do bem comum, nós lutamos contra o diabo. E o diabo não foge de tiros, ele foge da graça. Então, os senhores como pais, educadores, todos nós que aqui estamos, devemos dar a vida pelo país, então é cada suor, lágrima e fios de cabelo que vão caindo cada vez mais rápido de nossas cabeças,
a preocupação com os nossos e não conformarmos com este mundo infeliz, fará com que, bom, alguém vai infartar, mas vai deixar almas dignas de um país que foi e é terra da Santa Cruz. Como crescer na virtude? Vamos deixar algumas sugestões. Primeiro, nós devemos exorcizar o que a nossa querida professora de História nos deu na nossa escola de feliz memória. A história do Brasil foi, como muitas outras, como a história da igreja, adulterada. Desde a chegada de Dom Pedro até o presente, o que chamam fake news, existe há muitos anos nos livros de história. Repassem a história verdadeira, busquem bons livros, bons autores e anulem, deletem o que nos ensinaram, português atrás de ouro e estupidez. Primeiro, para chegar no Brasil era muito custoso, hein? Ninguém nos disse isso na escola. Em caravelas não existiam pedágios no mar, mas era custoso. Talvez era uma vinda sem volta. E ninguém lembra das virtudes e virilidade dos descobridores. Só ambição, porque hoje só fala dinheiro, o mundo gira atrás do dinheiro, elevando ouro, mas nos trouxeram um português excelente, que nós podemos falar o melhor, que também isso é amor pátrio, amar nossa língua, corrigir a história malsana, infeliz, que nos envenenaram as ideias, é o modo também conhecendo na história as festas pátrias. Nós celebramos algumas que são feriados, umas são infelizes, Tiradentes e Proclamação da República, é dia que nos cobrimos de cinzas e fazemos jejum, porque isso não se celebra, hein? Agora, outras festas pátrias, ou acontecimentos pátrios que não viraram dias vermelhos no calendário por razões maçônicas e estupidezes, que nós ignoramos e querem que ignoremos, para detrimento do nosso amor pátrio. Estudemos e celebremos esse dia. Depois, ter a nossa querida bandeira. Não é normal que um filho do Brasil não tenha um sinal do seu país na sua casa e que depois use como pano de prato, tapete, roupas íntimas e outras estupidezes a bandeira nacional, hein? Se o Brasil significa isso para os senhores, estamos mal, péssimos. Quando ganharem um pano de prato, queime com a bandeira do Brasil. Não é lugar de estar um símbolo nacional, mesmo da República. Apesar de todos os pesares, infelizmente representa o Brasil atual e nesses lugares ele vai ficar pior do que está. Depois tem uma bandeira no Brasil que tudo que aqui falamos é do Brasil que nos sequestraram, que está abaixo cinzas e esquecimento. Como lhes dizia, desde o princípio isso foi um reino, houve um sequestro do nosso imperador, até o dia que Deus estrale seus dedos benditos e restabeleça o trono, mas nós somos, por origem, católicos, apostólicos romanos e brasileiros que temos que ter amor à monarquia que Deus nos deu. Se os senhores não gostam da monarquia, hoje estou vendendo meu peixe, deponham suas faltas de amor monárquico ao Brasil, porque nós não somos o que o resto da América é. Nós somos um reino desde o princípio. Fora do Brasil, para cima, até os Estados Unidos, inclusive, isso foi um resto de escravidão, de estupidez, de mazelas. Mas nós temos a dita, por um privilégio de Deus, e desde o princípio ser um reino, e Deus quis que a terra de Santa Maria, Portugal, que nos gerou, gerasse a terra de Santa Cruz, e este é o Brasil que nós esperamos que ressuscite das cinzas como uma fênix indestrutível. Para isso, devoção aos santos pátrios, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Império do Brasil, e não nos esquecemos que quando éramos um reino, colônia com Portugal, a padroeira desta terra se chama Santa Úrsula também, com as 1000 virgens, que o esquecimento faz com que não as honremos, e precisamos muito dela e de suas 1000 virgens, com seu sangue clamando pela terra que lhes foi consagrada, para que ressuscite das cinzas que a sufocam. E assim, queridas almas, nós concretizamos o amor pátrio, quarto mandamento honrado e reluzente na observância do Evangelho de Nosso Senhor. Para concluir, uma citação do feliz e que descansa em paz Chesterton. Diz aqui ele:
Minha aceitação do universo não é otimismo, mas se parece com patriotismo. É uma questão de lealdade primária. O mundo não é uma pensão que temos de abandonar por ser péssima. E a fortaleza de nossa família, com a bandeira tremulando no torreão, e quando pior ela for, tanto menos razão para a deixarmos. A questão não é que este mundo é triste demais para ser amado ou alegre demais para não ser. A questão é que quando se ama alguma coisa, a sua alegria é a razão para amá-la e a sua tristeza é a razão para amá-la ainda mais. Todos os pensamentos otimistas sobre, ele refere a seu país, a Inglaterra, e todos os pensamentos pessimistas sobre ela são igualmente boas razões para o patriota inglês. De modo semelhante, otimismo e pessimismo são igualmente argumentos para o patriota cósmico. As pessoas primeiro prestaram homenagem ao local e depois conquistaram a glória para ele. Roma não foi amada por ser grande, ela foi grande por ter sido amada. O Brasil é gigante, como cantamos, por própria natureza. Ele não é glorioso porque ele não é amado, mas no juízo, Nosso Senhor vai nos pedir contas. Lhes deu um espaço geograficamente maravilhoso. Água não falta, floresta, mesmo que dizem que queima, se ela fosse queimada, ela não existiria mais. Depois temos diversidades naturais, espirituais, incríveis, e por que não há glória? Porque não há amor. Então que a nossa pátria amada seja amada sempre por Deus que nos deu, e assim será o reino de Deus, terra de Santa Cruz, que Nossa Senhora conceda, aonde ela reina no seu trono, a glória que lhe compete. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.